Olá, eu sou o professor César Rocha, diretor do Esfera Formação Profissional, e esse vídeo é voltado a esclarecer você que por um acaso esteja interessado em fazer o curso técnico em mecânica, a conhecer mais sobre a área, sobre a profissão e sobre o nosso curso. Esse vídeo é voltado para que você não tenha nenhuma dúvida ao escolher a sua nova profissão. E aqui nós vamos dar todos os detalhes e todas as prerrogativas no qual você vai poder trabalhar uma vez formado com a gente, ok? Então vamos lá. Há 17 anos, desde 2008, o Esfera Formação Profissional forma profissionais, forma mão de obra de alto desempenho para o mercado de trabalho. O nosso objetivo não é apenas entregar diplomas aos alunos que se formam conosco, mas também oferecer uma formação que possibilite o aluno se sentir seguro para o mercado de trabalho, onde ele possa exercer todas as suas funções de acordo com aquilo que permite a legislação, sentindo-se seguro e com pleno conhecimento técnico. Vamos conhecer agora as prerrogativas do técnico em mecânica. Essas prerrogativas estão todas elencadas na resolução do CFT número 101, de 4 de junho de 2020. E, eventualmente, pode ser que essa legislação seja alterada em algum momento, mas é a legislação que está em vigor nesse momento, ok? É sempre importante nós entendermos que coisas podem entrar, coisas podem sair também da legislação. No entanto, a gente sempre vai se prender àquilo que estiver atualizado. Uma vez que surja alguma alteração, a gente vai ter um novo vídeo postado aqui no canal, ok? Então, vamos lá. Os técnicos industriais com habilitação em mecânica têm atribuições para responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos mecânicos, conduzir, elaborar, dirigir e executar os trabalhos de sua especialidade. Bom, aqui a gente entende o quê? Você tem a formação como técnico em mecânica e você também pode se especializar dentro da área ao qual você mais se identifique. A área de mecânica a gente costuma comparar com canivete, né? Você que já abriu um canivete, você sabe que ele tem abridor de lata, tem abridor de garrafas, tem faquinha, tem tudo. E no campo da mecânica, você pode optar por trabalhar com GNV, com lubrificação, com estrutura metálica, com refrigeração, com solda. Então, a gente tem aí N áreas dentro do campo da mecânica. E você vai se especializar naquela que você mais se identificar ou naquela qual você conseguir entrar primeiro. Isso vai muito da vontade, da vocação e das oportunidades também que surgem em cada área, né? É importante que as pessoas entendam que quando você se forma, quando você vai trabalhar, dependendo de onde você vai trabalhar, do tipo do contrato, do tempo de duração do contrato, os salários também podem variar. Mas isso também vai depender da área ao qual você está trabalhando, do sindicato, de uma série de questões. Agora, no geral, podemos dizer que hoje um técnico em mecânica ganha muito mais do que diversos profissionais que já possuem nível superior, o que faz essa área ser tão buscada e tão valorizada nos dias atuais. Dando continuação, o que mais um técnico em mecânica pode fazer? Pode prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas voltados para a sua especialidade, aquelas que mencionamos agora há pouco: refrigeração, usinagem, GNV, estrutura metálica, enfim, né? Dá assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos, máquinas e equipamentos mecânicos, ou seja, toda a parte de venda técnica, elaboração de orçamento, tudo isso é também de prerrogativa do técnico em mecânica. Elaborar ou aprovar orçamentos na sua especialidade. Fabricar peças mecânicas. Responsabilizar-se tecnicamente por pessoa jurídica que desenvolvam atividades no âmbito da mecânica. Essa última frase que acabamos de falar agora, responsabilizar-se tecnicamente por pessoa jurídica. Isso aqui diz que você pode assinar pela empresa, você pode ser o responsável técnico da empresa. E isso aqui permite você também empreender. Você pode ser o responsável técnico da sua própria empresa. Então, se por um acaso, em algum momento, você pensar, eu não quero mais trabalhar para ninguém,
Eu quero ter o meu próprio negócio. Como técnica em mecânica, você vai ter a possibilidade de poder assinar pelo seu próprio negócio e desenvolver as suas tarefas de maneira plena, ok? As atribuições profissionais dos técnicos industriais com habilitação em mecânica para efeito do exercício profissional consiste em conduzir, coordenar, gerenciar, executar os trabalhos de sua especialidade, operar máquinas e equipamentos dentro de sua especialidade, elaborar especificações e laudos técnicos. Bom, esse início de frase aqui diz o quê? Especificações e laudos técnicos. Laudos técnicos são desenvolvidos por peritos judiciais e por assistentes técnicos. São profissionais que prestam serviço para a justiça, mesmo sem concurso público. Se por um acaso você tiver interesse na área da perícia, é uma área que cresce de uma forma absurda. E técnicos em mecânica também podem atuar como perito dentro das suas respectivas áreas, das suas respectivas especialidades. Para tal, é necessário depois fazer também uma especialização no campo da perícia. Existem diversos cursos hoje nesse segmento. E hoje, né, todas as áreas da saúde, da indústria, da manutenção, falam e colocam a perícia também como mais uma oportunidade. Para quem se interessa, é uma boa área. Então, vamos lá. Elaborar especificações e laudos técnicos, vistoriar, o que significa isso? Se por um acaso uma empresa aluga um equipamento para uma outra empresa, quando acaba aquele contrato de locação, alguém tem que ir lá, um profissional tem que ir vistoriar aquele equipamento para ver se não sofreu nenhum dano, nenhuma avaria. Então, quem faz essa vistoria também é o técnico em mecânica, pode fazer também projetar, dimensionar, comissionar, testar, prestar manutenção, elaborar procedimentos técnicos, instruções de trabalho, gerenciar máquinas e sistemas mecânicos em geral, elaborar especificações e laudos técnicos, projetar e dimensionar equipamentos mecânicos, elaborar especificações e laudos técnicos, projetar, dimensionar, instalar e testar equipamentos mecânicos, sistema de refrigeração residencial, comercial e automotiva, tubulações de gás, geração e distribuição de vapor e refrigeração industrial. Quantos campos de trabalho você consegue ver apenas nessas duas últimas frases? Onde a gente coloca a área de mecânica é imensa. O que não faltam aqui são oportunidades para você ter um excelente ganho de renda com plenas condições de crescimento profissional e de reconhecimento também. Elaborar especificações e laudos técnicos, projetar e dimensionar, instalar e testar sistemas de climatização e ar-condicionado, ventilação e exaustão mecânica, bem como realizar a manutenção de tais sistemas. Elaborar especificações e laudos técnicos, projetar, dimensionar, testar, caracterizar e validar os sistemas de lubrificação. Então, por um acaso, aquele profissional que tenha o conhecimento em lubrificação industrial, ele pode elaborar o plano de manutenção, ele pode executar a lubrificação em último caso, ele pode também ser um supervisor ou encarregado de lubrificação dentro da empresa no qual atua ou até na própria empresa. Então, aqui a gente sempre vê o quê? Elaborar especificações, laudos técnicos, projetar, dimensionar, instalar dentro daquela especificação. E aí vão entrar diversas: lubrificação, refrigeração, sistemas de gás e afins. Mas você observa que sempre vem o quê? Elaborar especificações, como fazer, laudos técnicos, fazer uma redação de como funciona aquilo ali, projetar, dimensionar, instalar, ou seja, você vai poder elaborar as instruções, verificar os intervalos de manutenção, ser o responsável pela manutenção da empresa. Isso por si só é uma função de responsabilidade muito bem valorizada. Seguindo adiante, elaborar especificações e laudos técnicos, projetar, dimensionar e testar sistemas mecânicos e hidráulicos de combate a incêndio. Quando a gente vê um sistema de combate a incêndio, a gente pensa o quê? Isso é de responsabilidade do técnico em segurança do trabalho. A utilização, sim,
mas a instalação e a manutenção é de quem? É do técnico em mecânica. Então é mais um sistema e mais um campo de trabalho para o técnico em mecânica. Elaborar especificações e laudos técnicos, projetar, dimensionar, instalar, testar e comissionar sistemas hidráulicos e pneumáticos. Então, a parte aí de jato, a parte também de oxigênio, a parte de gás carbônico, a parte de GNV, tudo aquilo que lida com a parte de pressurização de gases, também pode ser desenvolvida por um técnico em mecânica. Elaborar as especificações e laudos técnicos, projetar, dimensionar, instalar e ensaiar sistemas de tubulação de gás, água, ar comprimido, fluidos e outros sistemas. Então, toda a parte de dutos, toda a parte de projetos e sistemas de tubulação em geral também podem ser desenvolvidas por um técnico em mecânica. Inclusive a parte de inspeção de dutos é um campo também muito bem remunerado que vale a pena a gente conhecer sempre e se aprofundar um pouco mais. Como a gente disse lá no início, né, desse vídeo, a área de mecânica é similar a um canivete, não faltam opções de centros e de frente de trabalho. E uma coisa que a gente sempre pensa, né? O mercado de trabalho sempre muda, está em constante mudança, sempre tem alguma novidade, e você poder entrar numa área onde você pode escolher com o que você vai trabalhar por si só é um privilégio. Isso significa que você vai poder fazer, em algum momento, caso você queira, uma migração de carreira sem ter que buscar uma nova formação, bastando apenas se especializar mais uma vez. E como você já está no campo da mecânica, uma migração de função, uma migração de carreira é muito mais simplificado do que se você tivesse, por exemplo, mudando de uma área administrativa para a área da saúde, por exemplo. Então, aqui dentro do campo da mecânica, você consegue migrar para diversos campos que já existem dentro da própria mecânica. Isso por si só é um privilégio. Então, vamos lá. Além disso, podemos também elaborar especificações e laudos técnicos, projetar, dimensionar, manutenir e executar estruturas e suportes metálicos e não metálicos. Então, a parte de estrutura metálica também é de prerrogativa de quem? Dos técnicos em mecânica. Elaborar especificações e laudos técnicos, projetar, dimensionar, ensaiar, caracterizar, executar e validar sistemas de soldagem em tubulações, estruturas metálicas, máquinas e equipamentos mecânicos. Bastante coisa, né? Não faltam opções de trabalho. Elaborar especificações e laudos técnicos, projetar, dimensionar, testar e executar sistemas de usinagem. Elaborar especificações e laudos técnicos, projetar, dimensionar e responsabilizar-se pela fabricação de implementos rodoviários, engates mecânicos e carretas para transporte em geral, bem como responsabilizar-se pela sua manutenção. Então, aqui o técnico em mecânica ele pode também fazer o quê? Responsabilizar-se pela parte de produção de chapas para a produção de veículos, como ônibus, por exemplo. Pode também trabalhar produzindo peças que podem ser usadas na fabricação de veículos em geral. Mais um campo de trabalho bem interessante. Inclusive, na parte de elevadores, é um campo também muito interessante. A parte de manutenção e montagem de elevadores, os técnicos em mecânica têm uma, pode-se dizer assim, com uma presença muito frequente. E a gente consegue ter profissionais aí muito bem remunerados trabalhando também com elevadores e escadas rolantes. Prestar consultoria técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas voltados para a área de mecânica. Prestar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos, máquinas e equipamentos mecânicos, ou seja, atuar como vendedor técnico dentro da área. Não é um vendedor qualquer que vai poder, por exemplo, vender um equipamento, um tipo de motor específico ou mesmo um tipo de pistão para poder fazer a parte de amortecimento de algum tipo de atrito. Então, o técnico em mecânica ele tem conhecimento para poder vender uma peça, sabendo para que serve aquela peça e também o seu tempo de desgaste. Então, o técnico em mecânica ele tem o conhecimento necessário
para poder instruir a pessoa que quer comprar se aquele equipamento é o melhor para aquela necessidade. Ok? Responsabilizar-se pela elaboração ou execução de projetos de sistemas mecânicos. Aqui a gente passa, né, para o 17. A gente detectou um erro de continuidade no número da legislação, mas o texto está correto. Efetuar a manutenção, transporte, montagem, instalação, ajuste, operação, limpeza, inspeção, alinhamento, balanceamento, desativação e desmonte de máquinas e equipamentos mecânicos. Ou seja, se foi feita a locação de uma máquina para uma determinada empresa, essa máquina ela chega na outra empresa desmontada e lá ela vai ser montada, vai ser calibrada, vai ser limpa. E da mesma forma, quando essa máquina for ser devolvida, tem que ser feito todo esse projeto novamente. Tem que ser feita uma inspeção, se não tem nenhuma peça quebrada, avariada, enferrujada. Tudo isso é vistoriado, feito, desmontado por um técnico em mecânica devidamente formado e com seu registro ativo junto ao CRT, ok? Elaborar e executar planos de manutenção e lubrificação em conjuntos mecânicos. Elaborar e executar planos de manutenção, operação e controle em sistemas de ar-condicionado, de acordo com a Resolução 68 de 24 de maio de 2019 do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Para os profissionais da área da mecânica que querem se dedicar à refrigeração, o PMOC é uma obrigação das empresas, das igrejas, dos sindicatos, todo mundo que trabalha aí utilizando ar-condicionados através de uma determinada capacidade, é necessário elaborar o PMOC. E hoje nós temos profissionais que podem dizer privilegiados e vivem especificamente disso. Então, se você lá na frente quiser se especializar nesse campo, é uma área também muito lucrativa. Os técnicos industriais com habilitação em mecânica têm ainda as seguintes atribuições: prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, coletar dados de natureza técnica, assim como analisar e tratar os resultados para a elaboração de laudos ou relatórios técnicos. O que que significa isso? Se eu estou numa empresa, eu quero calcular, por exemplo, equipamentos que foram comprados há um ano atrás. Eu quero verificar o quanto esse equipamento já se desgastou, o quanto esse equipamento, quanto tempo dura a lubrificação desse equipamento. Eu quero verificar o nível de exatidão desse equipamento, do trabalho que esse equipamento consegue desenvolver. Então, eu elaboro um formulário com algumas perguntas. E essas perguntas vão ser respondidas pelos operadores desse equipamento. E a partir das respostas que eu vou ter, daqueles que operam o equipamento, eu vou produzir um laudo explicando tudo aquilo que aquele equipamento daquele fabricante produz para a nossa empresa. Então, a gente vê que nós podemos elaborar um formulário para atender às necessidades que a gente precisa e, a partir daí, a gente consegue também fazer um relatório final. Claro que quem vai fazer isso tem que ter uma boa redação, é importantíssimo que a pessoa consiga desenvolver um texto claro, que qualquer pessoa entenda, e, a partir daí, termos um laudo conclusivo perfeito que qualquer um possa entender. Continuando, pode também desenhar com detalhes e representação gráfica de cálculos. Existem profissionais que trabalham exclusivamente com a parte de desenho mecânico, inclusive existem escritórios que trabalham com isso. Elaborar orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão de obra. O orçamentista no campo da mecânica, muitas vezes ele já tem o pré-orçamento que a empresa leva a ele, feito por uma coleta precária ou por empresas que já chegam oferecendo serviço por um determinado valor, e o técnico em mecânica ele pode buscar formas de reduzir aquele orçamento, e ele vai ser comissionado por isso. Então, se eu tenho aí um orçamento na casa de R$ 1 milhão,
eu posso buscar uma redução desse orçamento e consiga cair aí, por exemplo, para R$ 800.000. A empresa não vai precisar gastar 1 milhão, ela vai gastar R$ 800.000. Muitas empresas pagam ao técnico em mecânica 3% da diferença de um orçamento para o outro. Então, a diferença de 1 milhão para 800.000 daria aí R$ 200.000. Então, 3% desse valor vai ser destinado em forma de comissionamento para o técnico em mecânica. Muitas empresas trabalham assim e muitos técnicos em mecânica que são proprietários das suas próprias empresas fazem diversos orçamentos por dia, por mês, por semana e conseguem assim ter uma boa retirada e um bom faturamento para as suas empresas. Detalhar programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança. A gente não vai criar um plano de manutenção somente da nossa cabeça. Nós vamos observar normas técnicas, a BNT, e vamos observar também os manuais dos fabricantes para, a partir daí, podermos fazer um plano de trabalho que não atrapalhe também as atividades da empresa. Ok? Aplicar as normas técnicas relativas aos respectivos processos de trabalho. Executar os ensaios de rotina, registrando as observações relativas ao controle de qualidade dos materiais, peças e conjuntos. Ou seja, eu vou acompanhar o desenvolvimento da utilização das máquinas da empresa e vou produzir relatório. Eu vou sempre produzir o quê? Material escrito, dizendo que aquilo ali está bom, aquilo ali não está tão bom quanto esperávamos. As peças estão se corroendo num período aceitável, abaixo do esperado, ou muito rápido, impróprio, não sei. O técnico em mecânica ele vai aproveitar, ele vai utilizar o tempo dele para poder avaliar se aquelas peças e aquelas máquinas estão produzindo dentro do esperado, produzindo assim relatórios que vão dar ao administrador da empresa a capacidade de tomar a decisão sempre mais adequada possível. É sempre importante a gente entender e ter muito claro na nossa mente o seguinte: por que que o técnico é tão valorizado? A gente tem técnicos em mecânica hoje ganhando algo em torno aí de 7, 8 mil reais. Por que que ganha esse salário? Porque o nível de responsabilidade é alto. O nível de confiança que a empresa emprega a um técnico em mecânica é um nível de responsabilidade alto. Ele toma decisões, ele pode auxiliar de forma definitiva a tomada de decisão do administrador. E isso impacta diretamente no faturamento e no lucro da empresa. Então, é muito importante que a gente entenda que o salário é alto, porque o compromisso também é alto. Então, é muito importante que a gente tenha a devida responsabilidade para compreender que nós recebemos, que nós somos pagos e muito bem pagos, né, comparado a muitas outras profissões, porque o nosso trabalho impacta diretamente na saúde financeira das empresas. Essa consciência a gente tem que ter muito clara na nossa mente, ok? Bom, aplicar as normas técnicas relativas aos respectivos processos de trabalho, executar os ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos materiais, peças e conjuntos. Executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente os serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar equipes de manutenção, instalação e montagem. Prestar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando. Ou seja, o técnico em mecânica é um consultor dentro da área da mecânica, em relação à questão de utilização, preço, comprar ou não comprar, a parte de montagem e desmontagem de equipamentos, o treinamento, saiu um profissional, vai entrar outro profissional para utilizar aquele equipamento. É o técnico de mecânica que vai treinar. Então, não faltam obrigações, não faltam tarefas, não faltam campos de trabalho para o técnico em mecânica. Ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade. Quem quiser trabalhar com treinamento, o campo da mecânica é uma ótima opção. Aferição, manutenção, ensaios, calibragem, balanceamento e lubrificação de máquinas e equipamentos. Isso sempre de acordo com as orientações do fabricante, ok, pessoal? A gente não tira nada
da nossa cabeça. É muito importante a gente entender que todo o trabalho ele deve ser feito calçado em questões técnicas e documentado para que não sejamos alvo de questionamentos. Então, é muito importante que a gente tenha consciência de que as coisas são feitas porque precisam ser feitas daquela forma. Emissão de laudos técnicos de acordo com a resolução número 63, de 21 de maio de 98, do CONTRAN e portaria 13 de 2016 do Inmetro. Aí, para quem quer trabalhar com a parte de laudos técnicos, vale a pena consultar essas duas legislações para entender como que funciona essa parte veicular. Vale a pena também, a parte do Inmetro também é bem interessante, porque vocês têm aí, para quem quer trabalhar nesse campo automotivo, uma área muito vasta na manutenção industrial. Executar inspeções veiculares, o pessoal do GNV, armazenar e manusear lubrificantes, o pessoal da lubrificação, elaborar especificações e laudos técnicos, vistoriar, projetar, executar, dimensionar, comissionar, ensaiar, prestar manutenção e gerenciar sistemas mecânicos dos setores da economia. Ou seja, nós temos aí diversos setores industriais na economia. Então, a gente sempre pode estar dentro da nossa área de mecânica, prestando serviço de elaboração de especificação de laudo técnico, de vistoria, de projetos, dimensionamento, enfim, dentro do campo da mecânica, nós podemos trabalhar tranquilamente, dentro, é claro, dos limites legais de cada especificidade. Então, se existir um limite de tonelada, a gente vai respeitar. Corte de chapa de aço até 1 tonelada, por exemplo. Se o limite for esse, a gente vai se deter a esse limite. Então, a gente sempre tem que observar aquilo que tem na norma. Se a gente tiver alguma dúvida em relação à norma, a gente tem que encaminhar uma comunicação ao conselho para que o conselho se manifeste acerca de algum detalhe que a gente não compreenda em termos de limite de capacidade para o técnico e mecânica. Ok? Elaborar, vistoriar, executar, dimensionar e ensaiar materiais para a construção de sistemas mecânicos. Instalar, desinstalar, prestar manutenção e reparar pontes e sistemas pórticos de elevação de água. A parte de montagem aí de sistemas de água, como temos na SEDAI aqui no Rio de Janeiro, na Águas do Rio, toda essa parte de manutenção hidráulica que entra a parte também de usinagem, o técnico em mecânica pode atuar. Elevação de carga, elevadores, escadas rolantes e esteiras transportadoras, como aquelas que a gente vê nos supermercados e aeroportos, esteiras rolantes, né? Elevadores é uma área que emprega muito o pessoal de mecânica. Então, eu posso garantir que quem realmente aí queira optar por entrar no ramo de elevadores não vai ficar parado. Tem muito serviço, muito trabalho e se o profissional conquistar a confiança da empresa, pode ter certeza que ele não vai sair tão fácil. Uma vez dentro, ele vai ficar naquilo por longos anos. Exercer a função de perito, de novo a questão da perícia, né? Perante aos órgãos públicos e setor privado. Se você está como perito no setor público, você é um perito judicial. Se for no setor privado, você está como assistente técnico elaborando laudo de vistoria, avaliação. O técnico em mecânica também é um avaliador, ele pode dizer quanto custa um equipamento, quanto vale aquele equipamento, né? Claro que depois de feitas as devidas pesquisas. O arbitramento e consultoria em atendimento ao estabelecido no decreto 90.922, de 6 de fevereiro de 85, e no artigo 156 do Código de Processo Civil. São as legislações que falam da perícia judicial. Para a regularização das atividades especificadas nessa resolução, o profissional deverá emitir o termo de responsabilidade técnica, que é a TRT. Então, se você vai desenvolver qualquer tipo de serviço, você tem que emitir uma TRT junto ao conselho para que você possa exercer esse trabalho sem nenhum tipo de problema, tá? É sempre muito importante.
Você vai desenvolver qualquer serviço, entre em contato com o CRT da sua região para verificar a necessidade de emissão da sua TRT. Perfeito? Jamais faça absolutamente nada de maneira irregular. Aí vem aquela pergunta, né? Sei que o vídeo está ficando longo, mas é uma opção, é uma escolha para a vida toda, então vale a pena a gente sacrificar aí alguns minutinhos para podermos nos aprofundar na questão. A área de mecânica é com certeza uma das que oferece o maior número de carreiras no mercado. Soldagem, usinagem, lubrificação, refrigeração, GNV, manutenção e inspeção são apenas alguns exemplos. É um campo onde um profissional consegue, em pouco tempo, obter progressão profissional, dada a necessidade de profissionais qualificados e habilitados que sejam de confiança da empresa. Tudo, gente, na vida é uma questão de confiança. Tudo, absolutamente tudo. Devido ao fato da mecânica possuir tantas especializações, é uma área no qual o profissional consegue se reinventar rapidamente sem ter que reiniciar do zero, bastando apenas fazer um curso de qualificação. É uma grande verdade. Você imagina, por exemplo, uma pessoa que quer sair da área de saúde para ir, por exemplo, para um escritório. A pessoa tem praticamente que reiniciar do zero. Profissional de mecânica que queira sair, por exemplo, do GNV para a área de elevadores, ele já tem ali o conhecimento básico do fundamento da mecânica, já tem uma visão sobre o que é automação, já tem uma visão do tempo de corrosão de peças, então ele já tem uma mentalidade forjada dentro da mecânica. Então ele consegue mudar de área com muito mais facilidade. Excelentes salários e diversas com excelentes remunerações, inclusive no serviço público, são um grande atrativo da área de mecânica. Imagine se formar em uma área que lhe abre portas para mais de 30 profissões diferentes. Pois é, a mecânica nos oferece essa possibilidade. Para quem é concurseiro, a gente selecionou aí algumas oportunidades bem interessantes. Temos a indústria de material bélico, aqui em Magé, aqui pertinho, né? Que tem os seus concursos ainda, abre concursos. Temos a Eletrobras, temos a seleção de pessoal da Marinha, temos aí a prova do CAP, que coloca aí muitas vezes profissionais do campo técnica e mecânica. Temos o concurso da Petrobras, temos concurso no Inmetro, temos a empresa de saneamento de Goiás. No Brasil inteiro a gente tem oportunidade no campo da mecânica para quem é concurseiro. Então, posso garantir que se o seu interesse também é buscar um emprego no serviço público, quando você entra no serviço público tendo uma profissão, você vai ter um número de concorrentes bem menor. Porque se você vai procurar uma vaga, um concurso público, onde não precisa ter uma profissão, evidentemente todo mundo vai concorrer. Agora, quando você vai concorrer a uma vaga que exige uma profissão de nível técnico, evidentemente você vai disputar somente aquelas vagas. São menos vagas? Às vezes sim, às vezes não, mas o número de concorrentes com certeza é sempre bem menor. E vamos lá falar de algumas profissões que o técnico em mecânica pode desempenhar. Aqui a gente colocou algumas, né? Botamos aí 24. Botamos aí desenhista ou projetista, técnico de processos industriais, consultor técnico, supervisor de projeto, forjador industrial, calibrador, montador, lubrificador, encarregado de lubrificação, líder de equipe, inspetor de equipamento, inspetor de válvula, inspetor de vaso de pressão, no caso auxiliar de inspeção, né, em vaso de pressão, já é uma coisa bem mais complexa, mas podemos também trabalhar dentro desse segmento. Inspetor de duto, inspetor de solda, basta ter a devida qualificação, fazer os cursos e fazer as avaliações específicas para essa área de solda, que a gente consegue ter aí outras habilitações sendo técnica e mecânica. Inspetor de equipamento rotativo, inspetor de estanqueidade, inspetor de GNV, inspetor de metrologia. A gente colocou aqui várias áreas da inspeção, porque a inspeção industrial está em alta e paga muito bem. Então, quem quiser aí ir para a área de inspeção industrial vai ver que vai ser uma opção que vai valer muito a pena. Inspetor de metrologia, supervisor em corte de chapas, supervisor de tratamento térmico, supervisor de caldeiraria, chefe de oficina ou de laboratório, vendedor técnico, instrutor técnico, não faltam oportunidades.
tá? A parte de elevador aqui eu não coloquei, mas poderíamos colocar também a supervisão na área de montagem de elevadores, também paga muito bem e é uma área que a gente tem aí uma demanda muito grande. Qualquer prédio tem elevador, né? Até estações hoje de trem tem escadas rolantes também. A acessibilidade hoje é uma demanda social. Então, a gente, quando trabalha com elevadores, com escada rolante, a gente também está trabalhando com inclusão de pessoas. Então, a demanda existe. A gente vê que a gente fala de inclusão e a gente fala também na parte de mecânica. Só para você ter uma ideia de como que as coisas funcionam e se combinam. Hoje, trabalhar com elevador é dar liberdade às pessoas. Escadas rolantes, a mesma coisa. Alguns avanços notáveis na profissão. Bom, lá na página do CFT, do Instagram, inclusive eu aconselho, siga a página do CFT no Instagram, siga o CFT e o CRT RJ nas suas redes sociais. É importante a gente entender o seguinte: técnicos são pessoas instruídas, não são pessoas leigas. Então a gente não pode viver do que ouvi o colega falar, me disseram, me falaram, tá rolando um boato, nada disso. Tudo que a gente for buscar, nós vamos beber na fonte. Então a gente tem que seguir o conselho, seguir as páginas do conselho, ok? E o CFT, tá lá, CFT, arroba CFT Brasil no Instagram, vocês conseguem seguir. E ali tem plano de manutenção, operação e controle. Ele especifica ali como que funciona essa área. Aí nós temos também uma resolução que beneficia os técnicos industriais recém-formados, que é o desconto na anuidade, né, do CFT. Temos também algumas resoluções que saíram recentemente que beneficia o pessoal que é técnico industrial. E o CFT tem uma ferramenta bem interessante. Qualquer empresa pode localizar os técnicos industriais na sua região. Então, eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu quero buscar um técnico em mecânica, um técnico em edificações, eu consigo, através do CFT, encontrar os profissionais que estejam com registro ativo. Isso aí serve até como um balcão de emprego, né, como era antigamente. As empresas conseguem localizar os profissionais que elas desejam. Então, gente, vamos aparecer perante o nosso conselho, vamos ser ativos, vamos deixar o nosso currículo sempre atualizado e disponível para que a gente jamais fique parado, ok? É muito importante a gente entender, no nosso país, poucas são as pessoas, ainda somos poucos o que temos profissão e que temos o que oferecer para o mercado. Então, a gente tendo o que oferecer, a gente tem que aparecer para o mercado, mostrar o nosso valor, mostrar o que a gente tem a oferecer. E nisso é importante a gente acompanhar o conselho para saber o que está acontecendo dentro da nossa área. Aqui no Esfera Formação Profissional, a gente oferece uma formação sólida. A gente já realizou diversas visitas técnicas, eventos em parceria com grandes empresas. As disciplinas que nós oferecemos no curso estão aí do lado esquerdo, né? Fundamento de mecânica, fundamento de automação, pneumática e hidráulica, processo de fabricação mecânica, técnicas de manutenção, administração da manutenção, refrigeração automobilística, desenho mecânico, metrologia, cálculo técnico, enfim. Nós oferecemos uma formação holística para que os alunos que passam por nós, eles tenham uma visão da área e possam escolher de forma segura aquilo que eles querem trabalhar, tá? O caminho que eles querem seguir, ok? Então, aqui conosco você tem essa formação sólida que vai lhe dar aí condições de escolher aquilo que você mais se identifica. E, no mais, o que eu posso dizer é dar as boas-vindas a você que escolheu o Esfera Formação Profissional. Venha nos fazer uma visita, conheça as nossas redes sociais, que eu posso garantir que aqui você vai ter tudo o que precisa para ter uma formação sólida que vai lhe dar condições de ter uma excelente renda e sustentar a sua família sem apertos. E com certeza construir um futuro de sucesso e com muitas condições de crescimento. Um forte abraço, assista esse vídeo, curta, comenta e compartilha, que esse é o nosso trabalho, é fazer com que você esteja instruído e seguro para o mercado. Vem para o Esfera Formação Profissional. Aqui você vai escrever uma nova história.